Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo conseguindo me escutar, por favor? Deem um feedback aí pra gente poder ir ajustando as coisas. Show, muito obrigado, tia Maninha. Vamos esperar só uns minutinhos aí para o pessoal ir aderindo e entrando e já iniciamos, tá bem? Show, tio Guguinha, muito obrigado. Ele é E aí, bom Carlinho? mesmo. E aí, boa tarde. Boa tarde, boa Que... tarde. Aí, Léo, meu querido. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá certo aqui o áudio? Tá indo bem? Eu estou te escutando, Carlinho. Beleza. Geralmente quando entra em dupla, no início dá um pequeno delay. Aí se alguém tiver com esse problema, é só sair e entrar de novo que resolve. Pessoal, já deixa eu explicar. Eu tenho um pitbull aqui em casa, né? Então, às vezes acontece isso aí, mas ela vai se aquietando devagarinho. Quem acalma a criança acabou de chegar em casa, agora fica tudo mais no controle. Olha ali. Eu não sei acenar nisso aqui. Quer que eu te ensine? Ah, por favor. Não sei como é que funciona aqui, ó. Não, não é aqui. Não vou deixar. Não vou fazer isso agora. Vamos lá. Vamos separar aqui. Pessoal, só mais um minutinho aqui e começamos, tá bem? Só aguardem, por favor. Aqui eu tenho Oi, 7. Eu tenho 5 e 3 aqui. Vou começar 5 e 5 e já damos início. Pode ser, show de bola. Não, André, só amarelo. O amarelo tá ali no corredor, tá ali no pátio. Tive que fechar tudo aqui por causa da claridade e para não dar barulho. Não sabia como é que ia ficar. Aí tá lá. Deixa eu abrir aqui a... Carlinhos, vamos começando então? Vamos lá, só deixar Vamos dando início? fazer alguma coisa. Tá, Vamos lá para prestigiar o pessoal que chegou no horáriozinho aí. Deve estar louco para escutar algumas coisas. Beleza, vamos passar conhecimento. Bom, pessoal, para quem não me conhece então, né, nós somos vários profissionais lá dentro da empresa, da academia da Renove, né? Meu nome é Felipe, tá? Eu sou um dos sócios proprietários da academia. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Aí, show de bola. Eu sou um dos sócios proprietários da academia, junto com o Regis. E hoje estamos aqui para conversar sobre alguns tópicos sobre treinamento, principalmente como otimizar esses treinamentos em casa, né? E o Carlos, que é um dos nossos colaboradores, né, e colega já de longa data, está sendo convidado para conversar comigo sobre isso aí.
primeiro eu preciso aproveitar aí que tem bastante gente nos escutando, né? E primeiro eu sou obrigado não, quero muito fazer isso, né? Em nome de toda a equipe, agradecer, vocês que estão entrando aí, estão nos assistindo, e principalmente agradecer a equipe por se desempenhar nesse momento que a gente está passando aí de mudança, que não é isso que a gente se esforça tanto, treina tanto, né? Estuda tanto, que é para entregar um treinamento não dessa forma assim de supetão online, né? Então, embora a gente já vinha programando isso, mas não era para ocorrer neste momento. Então, embora a gente já estivesse um pouco organizado, a gente está colocando um pouco mais. Mas, em nome da equipe, eu gostaria de agradecer a todo mundo e, principalmente, agradecer a nossa equipe por toda a colaboração. Então, hoje a gente está aqui, eu e o Carlos representando toda a turma. Carlinho, quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Não, só ressaltar que o propósito dessa live é gerar conhecimento. Como a gente não sabe quanto tempo vamos ficar ainda com essa quarentena, certo? Tanto na cidade quanto fora daqui, que ao longo das semanas a gente via muitas pessoas com dúvida de como otimizar, como fazer o treino mesmo, se está fazendo certo, quais os cuidados. Que é diferente de tu treinar numa sala de musculação, onde às vezes tu está acostumado até com movimento de equipamento, com um profissional olhando, vistoriando toda a sala, vistoriando o movimento, como é que está sendo, e treinar sozinho, certo? Mesmo que tenha vídeos descritivos ou a descrição do movimento, às vezes pode alcançar um patamar de dúvida de como fazer, de como otimizar ele. E aí a live de hoje vai ser justamente para isso. Para que saia daquele... Pode continuar, Carlos, por favor. Não, para que saia daquele coisa que a gente às vezes vê nos aplicativos, vê em vídeo de YouTube, vê em postagens de vai lá e faz o teu melhor, né? Faz o teu melhor agachamento, vai até a falha, faz até não conseguir mais ou no menor tempo, ou até mesmo maior número de repetições, e sair disso e levar para como de fazer o melhor para como fazer o melhor, de como ter o melhor proveito do treino, que é o mais importante. Show de bola. E é isso. Pessoal, então assim, ó, o que a gente gostaria da participação de vocês? Quem tiver alguma dúvida, vai questionando, vai perguntando, assim que der uma brechinha a gente vai respondendo, tá? Senão a gente deixa mais para o final. A ideia é a gente conseguir vencer todos os conteúdos, né? Então nós temos aí mais ou menos 6 tópicos que a gente quer passar para vocês, tá? E como o Carlos já deu uma pincelada ali, qual é o objetivo principal? É que a gente entenda quando vem uma informação do faça o seu melhor. Olha só, programei um treinamento para ti e tem 3 séries de 15 repetições de agachamento. Ok, beleza. Como, neste caso, a gente sabe o quanto a gente está fazendo de melhor. Quanto a gente realmente está dando o seu máximo, ou melhor, próximo disso, dependente da orientação do profissional. Então a ideia é a gente conversar sobre algumas coisas, algumas variáveis de treinamento que a gente pode otimizar isso aí. A primeira delas, né, não menos importante ou não mais importante, mas vamos começar pelo início, né, e que a gente já utiliza lá dentro da academia mesmo, lá dentro do nosso estabelecimento da Renove, que é a parte do aquecimento, né? Então, quem está treinando com nós nesse processo online, quem já treinou com nós lá na academia, sabe e entende a importância disso aí. Então, um bom aquecimento para entrar num programa de treinamento na parte principal, ela é fundamental. Existem vários estudos falando sobre os benefícios, quais tipos, quais protocolos utilizar, né? E nós deixamos sempre bem claro da importância disso aí, e tanto é que nessas consultorias online agora, nos grupos online que a gente tem, que nós temos mais ou menos aí umas 80 pessoas online, nesses grupos online, a gente sempre estabelece essa questão do aquecimento. A gente não abre mão disso aí, porque a gente entende o quanto isso é importante. Elevar a frequência cardíaca, aumentar o fluxo sanguíneo na região que vai ser utilizada no trabalho, melhorar o ganho de mobilidade articular para que tu possa desempenhar uma boa amplitude, né? uma sinergia bacana, legal durante o treinamento. Outros aspectos fisiológicos que a gente poderia passar aqui muito tempo falando. Então a gente não abre mão, e isso é uma das coisas que, se você chegar
muito em cima do laço para fazer um treinamento e nesse dia não rolou um aquecimento. Ok, tudo bem, faz parte. Mas entenda que fazer isso de forma sistemática não é legal. Como eu disse, existem vários protocolos e vários estudos, pessoas que estudam muito. Hoje, dentro da área da educação física, graças a Deus, tem muitas pessoas dentro de laboratório hoje desempenhando um ótimo papel sobre isso aí, né? Cuidando todas as variáveis para otimizar o treinamento. Então, por favor, gente, já o primeiro toque aí, não abram mão de um bom aquecimento. Ele não é para bonito, ele não é só para, como a gente conhecia antigamente lá na educação física escolar, né? Dar uma volta na quadra só para dar uma aquecida, né? Ele tem bem mais fundamento do que isso. Por favor, Carlos, pode complementar. Tem muito mais significado que isso, né? E muitas pessoas ainda confundem um aquecimento talvez com uma caminhada de baixo ritmo ou até mesmo um alongamento, que pode servir como aquecimento, mas esse se for de acordo com o treino. Se a pessoa quer aumentar a frequência cardíaca, o treino dela é uma coisa mais metabólica, mais de cardio, não tem muito por que ela não iniciar o treino já com uma frequência cardíaca lá, elevada, lá em cima, para que ela tenha o maior proveito do treino, né? Com certeza. Para que ela não demore aí 1, 2 voltas ou exercícios até entrar no ritmo, e quando vê o treino é por tempo ou é por pouco número de volta e chega no final do treino não teve aquele aproveitamento melhor dele. Pessoal, é interessante esse toque que o Carlos deu agora, né? Que, na verdade, esse é o propósito de estarmos dois aqui, justamente para a gente ir estabelecendo que são tanto tópicos e tantos detalhezinhos que fazem a diferença, né? Então, é interessante a gente estar os dois aqui justamente para isso. Quantas vezes alguém aqui já fez, ou está fazendo, né, um trabalho de HIIT, por exemplo? Alguém aquece antes do treino? Se puder levantar a mãozinha, alguma coisa de quem aquece, ou falar eu. Enquanto o pessoal vai respondendo aí, vamos ir passando aqui. O trabalho de HIIT, por exemplo, né? O quanto é importante um bom aquecimento, que às vezes, como o Carlos falou, às vezes tu tem 6 voltas, 7 voltas no trabalho de HIIT, né? Tu imagina se tu tiver que entrar no trabalho de HIIT, tu levar 1, 2 voltas para te entrar num processo de aquecimento, para te realmente conseguir dar uma intensidade bacana, né? Então, tu imagina o quanto isso atrapalha o protocolo de... né? O quanto isso atrapalha quem organizou esse protocolo, quem montou esse protocolo, pensou no número de voltas para que o volume seja extremamente ajustado para o que quer mesmo, né? Então, às vezes, tu precisa de 1, 2 voltas para te fazer esse trabalho de aquecimento. Então, o aquecimento ele tem uma importância gigantesca dentro do treinamento, né? Então, esse é o nosso primeiro tópico que a gente queria colocar aqui, da importância, e a gente sempre costuma explicar isso para os nossos alunos, mas como tenho certeza que tem várias pessoas que eu já olhei aqui, tem algumas pessoas que não treinam com nós, ou não estão treinando com nós nesse momento, devem estar treinando em casa, pessoas fora da cidade aqui mesmo, já vi, e então que se liguem nessa questão de aquecimento, façam que realmente, principalmente no trabalho de intervalado, que às vezes já entra, né, na correria, na intensidade alta, já na primeira sériezinha já intensidade alta, tu precisa estar com a frequência lá em cima, tá? Já tem que entrar, imagina tu com um trabalho de 20 segundos ou 30 segundos e tu tá recém aquecendo lá. E tu tem um trabalho de potência, talvez, aí até tu atingir o que deve, vai levar umas 2, 3 exercícios. Ou até uma volta, dependendo. Sim, com certeza. Nosso primeiro tópico, então, foi aquecimento. O nosso segundo tópico, intervalo. Hoje nós temos 2 linhas de trabalho que a gente tá colocando no treinamento online dos grupos e até mesmo de alguns dos nossos alunos personalizados, tá? Nós temos 2 linhas, um trabalho mais voltado para força e um trabalho mais voltado para treinamento intervalado, tá? E a Andressa agradeceu aqui. Andressa, valeu! Nós que agradecemos. Maninha! Agradeceu a dica. Valeu, Andressa. Olha só. Então, o que acontece? Tá? A gente... show. Olha só.
Tem mais uma perguntinha aqui. Hoje a gente trabalha com duas linhas de treinamento, tá? Um treinamento mais voltado para força e um treinamento mais voltado para intervalado, HIIT, certo? E este segundo tópico agora, que é o intervalo, nós temos uma característica muito grande. O intervalo, ele tem um tópico lá, quando a gente lê sobre o intervalo, que se chama intervalo rígido. Esse intervalo rígido, ele tem um fundamento. Ele é para ter um controle absoluto dele, do intervalo. É rigidez, não tem negociação. E como a gente está falando do trabalho de força e HIIT, a gente já vai entrar agora. O HIIT, ele sai totalmente do protocolo se esse intervalo não for respeitado. Então, quando o profissional vai lá e faz um trabalho para ti, diz assim, olha, eu quero que você faça X vezes vamos lá, um protocolo básico, 10 vezes de 30 por 30. Quando ele fala 30 por 30, ele coloca que a intensidade ele quer que seja alta, nos 30 segundos de treinamento, e o intervalo ele seja extremamente controlado, rigoroso, tem que ser cronometrado. Não pode ser com percepção, eu acho que já está na hora de voltar. Não, ele tem que ter esse controle. Porque a seleção do exercício, o tempo que tu vai ficar executando o exercício, ele é referente ao intervalo. Então, essas variáveis que montam o treinamento, na verdade, elas se unem, elas têm uma função de estarem juntas. Então, se tu fugir de alguma delas, o protocolo acabou. Então, no trabalho de força, ainda é possível alguma negociação. Bah, professor, não posso tomar mais de uma aguinha? Só quero me dar mais 5 segundos. Acontece muito no treinamento isso, no treinamento de força. No protocolos de HIIT, esse intervalo a gente precisa com um pouco mais de rigidez. Por favor, Carlos, complementa aí. E os protocolos de HIIT que nós temos, ele pode ser tanto cíclico quanto acíclico. Mas mesmo assim o intervalo ele é referente à proporção de estímulo, dependendo do que tu quer atingir com a pessoa, com aquele protocolo ou com aquele exercício, certo? Naquela sessão de treino. Então não tem que ser HIIT só em bicicleta, só em esteira, só em remo ou airbike. A gente pode fazer ele com exercícios calistênicos, que são bem comuns agora, é uma opção que nós temos muito prática para fazer no dia a dia, em casa, que 2 metros quadrados nós conseguimos fazer um ótimo treino e tendo bom resultado se a gente conseguir controlar esses intervalos. Aí, partindo para a academia, tem estudos que fazem comparação com intervalos de 30 a 40 segundos e intervalos até 2 minutos, 5 minutos. E para eles, o melhor para ter resultado para ganho é até 2 minutos de intervalo. Aí a pessoa diz, mas não tem que controlar o tempo, não tenho muito tempo para treinar e toda a correria. Aí tu pode reduzir o número de intervalo e pode aumentar o volume da sessão. E aí vai equiparar ao resultado de intervalos mais longos. Então na musculação tu consegue jogar o intervalo. Tu consegue dar intervalos mais longos e ter bons resultados. E tu consegue jogar intervalos mais curtos para otimizar o tempo do treino de acordo com o volume dele e ter esses mesmos resultados e até melhores. Então, no treino de força, a gente tem essa jogada de intervalos. No de HIIT, é isso. É tempo de intervalo ativo, é esse intervalo ativo, é intervalo passivo, é esse intervalo passivo. Show, Carlos. Isso. Ótimo complemento. A Andressa pediu aqui para a gente não se perder. Andressa, antes da gente trocar aqui, tá? A gente vai passar assim, tá? A gente te passa, se alguém mais quiser aqui, pessoal, a Andressa pediu um exemplo de aquecimento rápido, tá? Eu acho que a gente passa depois no privativo, Carlos, para ela, para a gente não dar sequência aqui. Pode ser, Andressa? No final também. Isso, no finalzinho a gente vai. Vamos lá, pessoal, vamos interagindo aí. Quem estiver ficando com alguma dúvida, vai nos passando, tá? Então vamos lá, para quem está chegando aí. Nós falamos sobre a importância da otimização do aquecimento para o treinamento. Agora nós falamos um pouquinho sobre a... Opa! Todo mundo escutando aí, galera? Tá escutando, Carlos? Eu acho que o Carlos...
Vi. Oi, voltou? Tá me ouvindo? Tá me escutando, Carlos? Carlos saiu, vamos lá, então vamos tentar, vou tirar o Carlos aqui, então. Quero fazer uma enquetezinha aí com vocês. Eu faço o Carlos voltar ou não? Faço ele voltar ou não? Acho que não, né? Amor, tô ouvindo aqui. Boa, Júlio, eu também acho. Che, Ah, Carlos, voltei, tô de volta. Olha que voltou. eu fiz uma enquete rápida aqui, Carlinho, ó. Ah, eu vi o Cara, vídeo ali. 99% das pessoas não queriam que tu voltasse, mas eu disse, não, sem ele eu não continuo. Ó, acredito, eu tava acredito. Embora as mensagens dizem que não, eu acredito em ti. Galera, vamos lá, então vamos embora. Ele voltou, Júlio, não dá, não adianta, tem que fazer ele voltar. Eu vi que tu entrou e disse, vou ter que voltar, Júlio. Vamos lá, gente. Então, assim, ó, falamos da importância de um bom aquecimento, então, para a otimização do treinamento, falamos da questão do intervalo, o quanto ele é importante ter esse cuidado, principalmente quando a gente fala dos protocolos de HIIT, foi que o Carlos finalizou agora, né? E vamos lá, então, para outra parte, que seria a parte da amplitude, né? Que é eu acho que talvez essa seja uma das maiores dificuldades que o pessoal tem de treinar, às vezes, sem uma orientação, né? E que geralmente o pessoal ainda retorna vídeo, às vezes, pra gente. Dá uma olhadinha, ver se eu estou fazendo certo, né? Ou se eu estou fazendo uma amplitude bacana. Então a gente tem essa questão que eu acho que é bem importante a gente colocar, né? E por isso que a gente... Ah, certo, Rogério, ó, vamos colocar isso depois. Aham. O Rogério faz uma perguntinha aqui. Por isso é importante da gente colocar essa questão da amplitude do movimento, né? O quanto que o nosso protocolo hoje de trabalho da Renove tem de fazer essa parte de preparação do corpo para depois entrar na parte principal do treinamento. Os cuidados que a gente tem para quando o aluno chega na sala ou aqui mesmo no trabalho online, ele tem que ter esse cuidado, tem que ter esse trabalho específico para melhora da sua amplitude dos exercícios, com trabalho de mobilidade, dentro já do processo de aquecimento, para que ele consiga cada vez mais desempenhar uma amplitude satisfatória. Não uma amplitude satisfatória quando a gente fala de comparativos com protocolos. Olha, tem que descer até ângulo tal. Vou pegar o agachamento como, por exemplo. O agachamento, a pessoa tem que ir com o glúteo pelo menos até a linha do joelho, que é um agachamento satisfatório. O agachamento satisfatório é o quanto tu consegue evoluir, quanto tu consegue progredir. Tem pessoas que têm algumas limitações que não conseguem. E por alguma lesão ou alguma patologia, às vezes não permite que tenha uma amplitude boa ou uma amplitude, né, satisfatória no sentido de protocolos. Então, é interessante a gente falar sobre amplitude de movimentos, né, que tem alguns gestos motores que eles ficam um pouco mais limitados por isso. Como tem vários casos aqui, tem pessoas aqui do nosso grupo aqui do online, tem pessoas com dificuldade de lesões de ombro, né? Então, às vezes não consegue fazer um movimento de apoio, né? Não consegue ter uma amplitude lá embaixo, né? Uma amplitude total do deltoide, do peitoral, justamente pela limitação da lesão no ombro. Então, a gente quer conversar sobre isso e também os benefícios que isso pode trazer se tu conseguir colocar uma amplitude bacana. Por favor, Carlinhos, vai. Valeu.
Vai A lá. amplitude, ela vai muito pela intensidade do exercício que está fazendo, né? Seja ele de cardio, seja ele de trabalho de HIIT também, certo? É diferente do fazer um burpee, que está sendo muito comum aqui, um burpee fazendo um movimento completo, com amplitude total, e tu fazer um burpee adaptado. A percepção de intensidade naquele exercício, naquela questão, ela é diferente de um para o outro, certo? A intensidade do exercício. Agora, para a pessoa, ela pode se manter a mesma. Ela pode se manter a mesma. E a amplitude nada mais é do que sair de um ponto A para um ponto B. Seja ele distância, seja ele salto, seja ele questão de movimento corporal mesmo, de sair de um ponto em pé para ir para um ponto agachado. E amplitude é isso, é sair de um ponto A para um ponto B e o que tu consegue movimentar em todo esse espaço. Perfeito, Carlos. Às vezes a gente passa assim, pessoal, e é interessante que tem alunos nossos aqui, né? Como eu falei antes, tem alunos que não treinam com nós, né? Muitas pessoas fora da cidade que eu vi. O que acontece, pessoal, nessa questão da amplitude do movimento, né? Muitas vezes, por exemplo, vão fazer um trabalho mais metabólico, pensando em um trabalho mais metabólico, tá? Aí entra lá o agachamento, por exemplo. É normal que, neste caso, a amplitude do gesto motor ela seja bem mais curto e deve ser, se o protocolo for esse, deve ser um movimento mais curto para te fazer mais repetições, mais gesto motor naquele curto espaço de tempo. Por exemplo, dentro do protocolo de HIIT tem lá 30 segundos de agachamento, 30 segundos de agachamento com salto. Tu imagina o desprendimento energético que vai ter se tu tiver que ir lá embaixo e saltar. Agora, se tu for fazer isso em movimentos mais curtos, tu vai priorizar mais repetições ao longo do tempo, que vai otimizar esse processo de frequência cardíaca, de elevação de frequência cardíaca. Porque provavelmente tu vai fazer um trabalho de recuperação na hora de descer para fazer o impulso, vai recuperar na hora de descer para fazer o impulso, vai recuperar. Então, tem alguns protocolos que o movimento ele é curto mesmo. A intensidade ele pode ser num trabalho mais curto, como a intensidade ela pode ser num movimento mais longo. Um trabalho de força, a gente já vai priorizar um pouco mais a lentidão do gesto motor, devagar para descer, devagar para subir, se não tiver salto, não for potência, for força. Devagar para descer, devagar para subir. E aí uma amplitude de movimento maior, uma amplitude que a pessoa consiga fazer. Uhum. E o desgaste que pode ter muito na articulação, né, dependendo dessa amplitude que tu for fazer. Pega um agachamento com amplitude total, tu ia até lá embaixo, tu receber todo esse impacto nas articulações do tornozelo, joelho, quadril, até mesmo o ombro de receber. E muscular, mas principalmente articular, que pode gerar. A lentidão mata, é verdade, Maria. Esse trabalho de força é isso aí. Nós vamos falar depois da parte da cadência. É um dos nossos próximos tópicos, tá? Mas, pessoal, a gente precisa entrar no próximo aí tópico. Tudo na amplitude, se tu quer um trabalho para elevar frequência cardíaca, tu quer um trabalho para priorizar número de repetições, que nem o Felipe falou, agachamento com salto, até mesmo o burpee, prioriza mais número de repetições. Nesse movimento não dá tanta significativa para amplitude, sendo que tu tem que atingir o máximo de repetições, o máximo da tua frequência cardíaca naquele espaço de tempo. Agora, se tu tem um planejamento, um protocolo, tu precisa fazer X repetições, aí sim, aí não tem aquele intervalo, não precisa elevar tanto a frequência cardíaca, não precisa gerar tanto estresse, certo, metabólico, e tu consegue dar uma atenção maior pro movimento, pro gesto motor. Show de bola. Pessoal, alguma dúvida aí? Vão perguntando aí. Nós já falamos aqui, deixa eu retomar meu caderninho, que eu sou do tempo do caderno, né? Aquecimento, intervalo e amplitude. Falamos desses 3 tópicos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente não esqueceu da Andressa lá no final a gente responde, tá? Aquecimento, intervalo e amplitude. Falamos desses 3 tópicos. Vamos ir tomando aqui. Vamos falar agora
talvez uma das variáveis mais complexas para fazer o treinamento em casa, que se chama carga, né? É a gente tentar entender um pouquinho o que é a mensuração de carga e em cima disso aí a gente quebrar alguns paradigmas, né? Porque quando a gente pensa em carga, a primeira coisa que a gente pensa é o quanto eu vou colocar de acessório, quanto eu vou colocar de peso junto para treinar. E a carga ela não é única e exclusivamente isso, né? Carlos, fica à vontade para iniciar aí. O processo de carga. A carga ainda é vista para muitas pessoas como um processo principal de hipertrofia muscular. Se não tiver carga, se não tiver carga, quilagem, carga, peso, não vai ter resultado. E é comum ver nas salas de musculações, às vezes, a pessoa colocando uma sobrecarga colocando uma sobrecarga muito elevada e não priorizando os outros conceitos, né, do treinamento. A cadência, a amplitude, o intervalo. Aí, por causa de uma coisa, por causa de um conceito do treinamento, ela deixou de usar os outros 3, mais outras variáveis que são responsáveis pelo processo hipertrófico, são responsáveis pelo processo de construção de massa muscular. E o conceito de carga, ele é diferente de peso. O peso, ele é massa vezes a gravidade. O peso é isso. O conceito de peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, a quilagem tá falando em peso, tá falando de quilagem. Quando a gente está falando de carga, de exercício, de gesto motor, aí a gente está falando de número de repetições e a resistência da massa. Esse é o conceito de carga. Carga é o número de repetições da sessão, do treino, ou da semana, ou de um ciclo, vezes a resistência da massa. Aí essa resistência ela é alterada conforme o movimento que tu vai fazer. Um exemplo bem básico disso, bem simples para todo mundo pegar a diferença de cargas, é tu ir para um agachamento com uma barra nas costas. Tu tá lá com 20 quilos com a barra apoiada nos ombros. A carga é X. No momento que tu tira essa carga das costas, coloca a carga à frente de ti, no front squat, o peso é o mesmo. A quilagem é a mesma. Porém, a carga resistida, a carga do movimento, ele é diferente. Senão, isso a gente pode ver muitas vezes ter a ordem dos exercícios e a pessoa trocar a ordem dos exercícios por ter vontade. Não vou fazer isso agora, vou fazer ele para o final. Mas a ordem dos exercícios, eles repetem também na carga do treino, da sessão. Carga final, né, Carlos? Carga final da sessão. Carga final. É por isso que tem um agachamento combinado com uma passada, combinado com uma bike e não tem intervalo nenhum deles. Porque senão não valeria a troca, senão era só fazer agachamento, supino e uma puxada e deu. Tá feito o teu treino. Não precisaria mais nada. Eu acho que um exemplo bem bacana foi o que tu acabou de passar, Carlos. Às vezes o trabalho combinado, né? O trabalho que a gente chama, na verdade, combinado é para quem não é leigo, né? Mas para nós seria um biset, né? Que é tu ter 2 exercícios para o mesmo segmento muscular. Como o Carlos acabou de falar ali, um agachamento e uma passada, né? Na verdade, a gente utiliza às vezes esse exemplo, essa nomenclatura de combinado para ficar mais claro para a pessoa entender, né? Mas dentro do nosso conhecimento, da nossa nomenclatura de educador físico, ele é um trabalho de biset, né? Então, esse é um exemplo bem clássico, que às vezes tu não precisa colocar uma quilagem grande para te ter um esforço alto. Às vezes essa combinação ela tem a mesma influência do que ter uma quilagem grande por trás. Às vezes, tanto isso para algum resultado, como, por exemplo, de hipertrofia, ou às vezes até para uma combinação que ela é feita, como agora nesse caso que a gente não tem, as pessoas não têm acesso a essa quilagem alta, né? Então a gente faz essas combinações, ou às vezes mesmo até para alguma patologia que a gente precisa trabalhar e não ter uma sobrecarga tão alta, a gente faz essas combinações. Como o Carlos falou, às vezes também entra um exercício antes, né? Ele tem uma hierarquia
às vezes, nas escolhas dos exercícios justamente para isso. Então, isso a gente costuma sempre que é possível, a gente explica isso para que os nossos alunos eles entendam. Eu posso trocar essa ordem? Está ocupado o que eu teria que fazer. Para otimização do treinamento hoje vai, mas cuida para isso não virar uma rotina, porque isso aí ele tem um processo, tem um estudo por trás disso aí. Né? Tem uma força, né? Tem uma força por trás. Show, gente. O pessoal está respondendo aqui que ficou legal a explicação. Beleza. Show. Vamos dando... E carga, ela pode ser do mesmo jeito da amplitude. Ela pode ir pela amplitude. A carga de um agachamento normal é diferente da carga de um agachamento com salto, que é diferente da carga de um agachamento horizontal, que é diferente a carga de um agachamento vertical com uma pausa embaixo, trabalho isométrico. Então, o exercício é o mesmo. O exercício é o mesmo. O gesto motor é o mesmo, porém a carga do exercício ela vai mudando. Então, pessoas que estão treinando em casa hoje, que não tem muitos acessórios, equipamentos para utilizar para o exercício. Maquilagem, né, Carlos? Maquilagem. Ele pode fazer todo dia a mesma coisa. Pode fazer todo dia agachamento, trocando a carga do movimento do agachamento. Para que o estímulo seja diferente. Às vezes nós temos músculos muito inibidos ou muito contraídos num movimento que a gente consegue liberar em outros. Então, o movimento ele segue igual, porém a carga dele a gente consegue alterar com a variação do exercício. Então, vamos lá, Carlos, vamos lá. Manda. Falando então sobre a questão da carga, explicando. Então, além dos outros tópicos que nós já colocamos aqui, né? Que é aquecimento, intervalo, amplitude e agora a carga. Todos eles, imagina a construção, imagina o processo que se faz para entregar um treinamento para vocês, né? Então, quando vocês conseguem entender e conseguem colocar essas variáveis, não só essa, outras, muito mais, mas essas variáveis básicas no treinamento, né? A sua percepção de esforço no final é o que vale para nós. E é o nosso último tópico, já dei um delay aqui, Carlinhos. Vamos lá. Estamos dentro do tempo ainda, cara. Está dentro do tempo. Estou até me surpreendendo com nós. Olha aqui. Hoje tá legal. Vamos lá. Passamos agora para o nosso quinto tópico. Do 6, e tem um bônus no finalzinho que a gente vai falar sobre a aderência na atividade física. Passamos agora para o quinto, que é a parte da cadência. Ó, o pessoal está respondendo aqui. Valeu. Cadência. A importância dessa variável. Carlos, quer ir? Quer que eu vá? Vamos lá. Vambora. A cadência, ela da literatura do treinamento, ela nada mais é do que o tempo despendido para fazer uma repetição. É o tempo que a pessoa vai levar para fazer uma repetição do exercício. Então a cadência ela é mensurada por 4 números. Certo? O mais comum que a gente vê é o 20-20. 20-20. Isso. Esse é o mais comum que nós vemos nas academias. E também ele serve já para a pessoa ter um controle motor do próprio corpo, controle motor da quilagem do peso sobre o exercício, que seria o movimento da fase excêntrica, controlando a favor do peso, sem pausa da excêntrica para concêntrica, contra o peso, contra o movimento, parte concêntrica, sem pausa, e assim a gente vai repetindo. Então a cadência ela pode ser alterada, ela vai ser um dos fatores que vai alterar a carga do exercício, que também pode alterar a amplitude do exercício. É isso. Vamos fazer uma explicação rapidinha aqui, Carlos. Vamos lá. Estou aqui. Deixa eu pegar minha garrafinha aqui. Tô com vou fazer meu desenvolvimento aqui, tá? Movimento de subir e descer, certo? Então vamos lá. Quando a gente prescreve lá no treinamento uma cadência de 20-20, tá? A gente vai fazer 2 movimentos, 2 segundos
aproximadamente para subir. 1, 2, quando chegou lá em cima, o movimento é 0, por isso que é 2 para subir, 0 lá em cima, e 2 segundos para descer, sendo 0 aqui embaixo. Então ele vai descer 1, 2, chegou embaixo, não descansa, já sobe. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, quando às vezes a gente quer controlar o gesto motor para vocês, que vocês tenham esse controle de gesto motor, muitas vezes a gente coloca uma cadência um pouco mais elevada, que automaticamente a carga vai ser menor, e esse controle, esse ato coordenativo, ele acaba sendo mais evidenciado no treinamento. Ou às vezes até por um processo mesmo, vamos lá, um resultado de hipertrofia. Às vezes a cadência ela tem um significado extremamente importante para isso também. Essas variáveis, essas modificações, quebrar esses ciclos de treinamento, não ficar sempre com a mesma cadência, sempre o mesmo número de repetições, sempre o mesmo intervalo, sempre a mesma carga, às vezes até mesmo trocar exercícios. Então, todas essas variáveis elas são pensadas para otimizar o treinamento. Então, a gente não pode deixar de passar para vocês que a cadência ela tem uma importância não maior e nem menor do que as outras, mas ela tem que ter um entendimento. Por isso que muitas vezes a gente se apega dentro do estabelecimento lá na academia, a gente fala, olha, não para embaixo, não para em cima. A pessoa, vou pegar o próprio exemplo do desenvolvimento que eu estou aqui, né? A pessoa chega aqui, dá aquela respiradinha e vai. Chega aqui, pô, tu tá vendo que a quilagem está muito alta pelo número de repetições que ela precisa fazer, porque ela está precisando de um intervalo. Então, às vezes, tu quebra esse descanso e faz o movimento. Vamos lá, vamos levar agora para o nosso dia a dia, que é esse trabalho agora feito em casa, né? O quanto é importante ter essa cadência, essa velocidade na execução. Se tu descer só com peso corporal, mão no ombrinho, e foi lá, desceu devagarinho, subiu devagarinho, mais ou menos 3 segundos para descer, 4 segundos para descer, e 3, 4 segundos para subir, tu imagina a sobrecarga, o tempo de tensão que tua musculatura vai estar sendo atingida. E isso para nós acaba virando, para vocês, mas para o nosso protocolo, para o nosso entendimento, ela acaba virando uma quilagem, acaba virando uma sobrecarga. Uma carga. Perfeito. Essa melhor dizendo que é a carga. Então, isso aí, na verdade, eu me expressei errado. Ela substitui uma quilagem, ela substitui uma sobrecarga. E acaba virando essa carga que a gente precisa para que você faça a execução. Então, a cadência, na verdade, se vocês prestarem atenção, né, o aquecimento ele não está isolado, nenhum outro tópico, todos aqui, deixa eu só lembrar a ordem aqui direitinho para passar, o aquecimento, o intervalo, a amplitude, a carga, a cadência, todos eles estão interligados, todos eles têm uma função, cada um deles tem uma função. Às vezes ignorar um pode quebrar o treinamento, pode quebrar uma série. Então ter o entendimento dessas variáveis, elas são interessantes. A pessoa com certeza entender isso aí e saber a importância de cada um deles, vai ter um outro treinamento. Sem dúvida nenhuma vai ter um outro treinamento. O Augusto colocou aqui, aí Augusto, ó, achou meu velho, ó, Augusto, ao vivaço lá. É isso que a gente beleza, meu querido. Por causa de no caso aí, a sobrecarga, às vezes por causa da sobrecarga, tu deixa de colocar os outros em importância. Um dos métodos que... Manda. A Andressa colocou aqui que é difícil a cadência, realmente, ela, sem dúvida nenhuma, que para quem... que assim, ó, para ficar bem claro para vocês, né? De todas essas, deixa eu ver se vocês têm alguma outra aqui, não. Todas essas variáveis que a gente já falou, a cadência é o que o aluno mais sente na pele, sem dúvida nenhuma. Mas todos os outros são importantes também. Para quando a gente organiza o treinamento, todas as outras variáveis ela tem a mesma importância. Mas, na verdade, a cadência, geralmente o aluno sente na pele. Então, ele, a cadência, a velocidade da execução é o que me matou. Mas, às vezes o intervalo também te mata. Às vezes o intervalo te mata. Às vezes a amplitude te mata. Então, às vezes a gente não pensa... É que a cadência, às vezes, tu fizer uma repetição só bem leve, bem devagar, tu já vai ver que sente na pele mais o trabalho. Mas todas as outras são
Deixa eu ver aqui, Carlos, vai... Eu tô louco para sair aqui, Carlos. Daqui a pouquinho eu vou. Eu sou um perigo com esse dedinho aqui. Coloca um filtro Ah, em ti ah, aí, Felipe. Eu sei que tu vai clicar na carinha ali e vai colocar um filtro. E a cadência, ah. quanto... Aí, ó, ele é capaz de fazer isso. Ah, a cadência Que o mesmo que Oberdan tu falou falou, aqui? não vi Ah, também. o Oberdan colocou show, Oberdan. Valeu isso aí, meu velho. A gente. Ah, show. Não vi. Show de Eu bola. vou clicar aqui na tela e voltar. Obrigado, Mari. Só, pessoal, se eu for deixando de responder Que alguém massa. aqui, Vai lá. valeu. Pessoal, vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Estou cronometrando nosso tempo aqui, Carlos, para a gente não se Ah, perder. tô vendo? Depois, Tô depois vendo. da, depois da cadência, tá? Depois da cadência, a gente tem PSE, tá? Que muitas vezes a gente utiliza, ou quase sempre a gente utiliza isso no trabalho personalizado, né? Que é a percepção subjetiva de esforço. A gente pergunta para os nossos alunos, de 0 a 10, qual é a sensação de fadiga que vocês se encontram no momento? Isso pode ser feito para o treinamento, pode ser feito para uma série específica, enfim, né? Existem várias ordens para te utilizar dentro do trabalho. Mas é interessante a gente explicar para vocês, a gente vai colocar agora na prática, explicar para vocês como é que funciona isso na prática, a importância de ter esse dado, de ter esse número. É uma nota que se dá para a intensidade total do treinamento, ou seja, quando a gente conseguiu controlar todas essas variáveis, ou a gente conseguiu ajustar essas variáveis, entender elas, a gente pode dar uma nota de 0 a 10. E aí, pessoal, existem vários e vários protocolos. Aliás, nem tantos protocolos, mas existem alguns protocolos bem comprovados cientificamente, em comparativas até com protocolos dentro de laboratório, e esse subjetivo, análise de laboratório e análise subjetivo, e no final eles têm praticamente o mesmo desempenho, mesma nota no final. Então a gente pode explicar, pode falar, cara, a gente pode explicar melhor para Lembrando que vocês isso sobre é isso aí. para lembrando que isso é para a dificuldade fisiológica do exercício e não dificuldade da pessoa teve para fazer o exercício. Uma pessoa Perfeito, Carlos. que a pessoa às vezes coloca um trabalho coordenativo para ela e a pessoa não tem tanto ato de coordenação, para ela pode ser a PSE de 10. Bah, foi muito difícil o exercício para mim, não consegui fazer nenhum. Ou o trabalho de saltar, disse, bah, eu não consigo saltar. Então foi muito difícil. E a PSE dela foi de 10. Só que a percepção subjetiva de esforço era através do trabalho bioquímico, químico, fisiológico, que acontece no organismo da pessoa. E não na percepção que ela tem do exercício. Mas sim o que o exercício causa nela. Não é dificuldade, é esforço, né, Carla? Quando a gente fala da parte de esforço, é esforço. Isso, não é Né? a dificuldade que a pessoa está tendo para fazer o exercício, mas sim o esforço fisiológico que aquele exercício está causando nela. E isso a gente consegue ir tanto para trabalhos de HIIT, que nem nós falamos no início, quanto trabalhos de força. Ambos os dois protocolos, eles são... A gente pode utilizar a PSE fidedignamente para esses dois tipos de trabalho, tanto para trabalhos de cardio quanto para trabalhos de força, desde que tu alcance o estresse fisiológico de acordo com o protocolo. Porque no início, às vezes, o exercício é difícil e é o exercício que coloca intensidade em ti, de cima para baixo. Tu vai fazer um movimento de LPO, um trabalho de salto, é o exercício que te impõe intensidade. Conforme tu vai dominando o exercício, tu vai colocando a intensidade no exercício. E aí sim, aí o esforço, a percepção de esforço, ela vai mudar. E é esse tipo de esforço que a gente quer atingir. Não é só lá de 0 a 10 tu tentar chegar no 10. Cara, no 10 a pessoa faz um tiro e ela tá deitada no chão. Acabou o treino. 30 segundos ela tá ali e não levanta mais. Deu. Então, não é só chegar no 10, não é só chegar no limite. Cara, se a pessoa chegar no limite, não tem. É um exercício, deu. É uma volta, deu.
Então é tu saber dosar através da percepção subjetiva de esforço no exercício através daquelas variáveis, daqueles conceitos que nós colocamos, da amplitude, da cadência, do intervalo, da carga, que não é a quilagem. Só a Marilanda agradeceu aqui o cuidado de sempre nosso. Valeu, Timaninha. Obrigado. Assim, ó, Carlos, para a gente deixar bem claro, às vezes a gente faz uma analogia, né, para os nossos alunos, e é interessante o pessoal ter esse detalhezinho aqui junto, né? De 0 a 10, 0, sentado no sofá agora, bem de boa, bem tranquilo, musiquinha levezinha, ou até em silêncio, quase meditando. E isso é o teu estado 0, não pensando no nada. A frequência cardíaca está lá embaixo, teu esforço está zeradíssimo, né? E aí o 10 é, cara, tu quer sair do exercício agora, tia, não aguento mais. Não, mais 2 repetições. Não. Larga tudo e quer te deitar no chão e sensação de morte. Esse é o 10. Então, do 0 ao 10, existe um número que a gente quer chegar. Óbvio que são as exceções que a gente vai levar no 10, né? São atletas de altíssimo rendimento que precisam ir neste nível, não é a grande total maioria das pessoas, né? Então, mas existe um número que a gente tenta sempre alcançar. Vamos lá, vamos botar um número para ficar mais real para as pessoas. De 6 a 8, de 6 a 9, mais ou menos dentro desse número aí. Que seria assim, ó, o quanto você está cansado agora? Eu estou 80% cansado, ou seja, poderia ter ido um pouquinho mais. Daria para dar um gásinho a mais, né? Mas para se manter, às vezes, em todo o treinamento, é preciso tu ficar por ali, para te conseguir ter um resultado. Porque às vezes o intervalo de um exercício para o outro, do mesmo exercício, às vezes o intervalo é muito curto, então se der o ápice, não vai conseguir recuperar. Vamos... o pessoal aí que treina com nós, né? Quem já teve a grande felicidade de entrar numa airbike, por exemplo, né? Aquele tirinho de 10 segundos. O Luan estava aí antes, vamos ver se o Luan ainda está aí. O Luan que é apaixonado pela airbike. ele vence aquela demônia. Eu não sei se o Luan ainda continua aí. Se o Luan, se tu tá aí, dá um oi. E, por exemplo, assim, ó, o trabalho, às vezes, faz um trabalho na airbike. Tu tem 10 segundos para dar um estímulo na airbike, né? Tu tenta buscar o 10 de intensidade. Acabou teu treinamento. Já era. Tu vai levar 5, 10 minutos, talvez nem volte por esse tempo. E aí acabou. Então, se tu tem vários protocolos, dentro do protocolo, tu tem vários estímulos para fazer, para executar o que o protocolo te exige, para cumprir, né? Tu não dá para ti nesse teu total. E isso é tanto para airbike como a Mari está... É isso aí. A Mari disse que arrochou uma vez na airbike e ficou por ali mesmo. Mas claro, mas não é só airbike. A airbike ela tem todo um método que ela te induz aí a elevar mesmo, vai embora. Mas tem vários outros exercícios, né, que eles têm essa capacidade de tu elevar demais a tua frequência, de mais gasto energético, de demanda muscular altíssima e, cara, não volta. 2 minutinhos, 5 minutinhos. Consegue atingir. O próprio trabalho de musculação, com certeza. Não precisa nem ser cardio, pode ser um trabalho de força. Um trabalho de força executada da maneira que é para ser executada, tu entra no grau de exaustão talvez em 2, 3 exercícios. Então, é interessante a gente falar que essa percepção de esforço ela é importante, né? E muitas vezes, né, claro, aí muitas vezes tem essa questão do trabalho que às vezes a pessoa está extremamente exausta, ela já chegou e ela pegou sua ficha, ou vamos lá, para o nosso dia a dia aqui, tá? Vamos esquecer o trabalho lá da academia, vamos pensar no hoje feito em casa, tá? Algumas pessoas já tiveram que voltar à sua rotina de trabalho, né? E outras nem pararam. Então, tu imagina, a pessoa está cansada, está cheia de problema na cabeça e daqui a pouquinho ela
tem que entrar para o treinamento, né? E hoje ela já entrou no treinamento com a nota 6. Então, qualquer coisa que se faça já vai a 8. Então, esse trabalho, ele é legal ter esse entendimento que, às vezes, o 8 não quer dizer que tu vai sempre estar naquela carga, naquele intervalo, naquela amplitude, naquela quilagem. A percepção de esforço, o número 8, por exemplo, vamos pegar se o número 8 realmente é o melhor deles, o número 8, às vezes, ele tem sérios fatores extras que pode te levar mais rápido para esse número 8. Então é interessante vocês que estão treinando em casa, né, que buscam esse treinamento em casa, ter isso, que às vezes um fator externo influencia demais. E aí tu já entra no treinamento mais... Sim. Por isso que a gente volta, né, Carlos? Sim. Mesmo cansado, a importância de ter lá um aquecimento bom. Com certeza. Então, naquele aquecimento ele já vai ver como é que tu vai estar pro treino, né? Exatamente. Ele vai te largar pronta pro treino. Ele já vai te largar pronta pro treino. E tanto questão de estresse externo, né? Que é o sono, é a alimentação, é a ingestão de... Hidratação. Exato, hidratação. Quanto tempo antes ou depois tu vai te alimentar, como é que tu dormiu, como é que tu não dormiu, como é que tu tá da sessão anterior, como é que tu tá da sessão do dia, do estresse do dia. Então são vários fatores ao longo do dia que interferem no treino. Então não quer dizer que tu tenha que estar sempre lá. Não, mas aquilo lá é uma média para ti, é um norte, para te saber como é que tu tá e como é que tu tá levando o teu treino. E ali, a partir desse norte, aí a gente vai guiando o treinamento. E só para deixar claro, não, mas para a pessoa saber que o número 8 da percepção de esforço é uma transpiração muito intensa e uma dificuldade para respirar. Tu aumentar um pouco a tua temperatura corporal, que seria no aquecimento, é o número 4, que a pessoa já começa a sentir um pouco de calor. No 5 ela já começa a transpirar um pouco. Então, como é importante a parte do aquecimento, já para te preparar para o treino, para que tu não chegue lá e receba o impacto do treino principal. Foi bom tu falar sobre esses aspectos fisiológicos visíveis, né? Porque às vezes a pessoa no aquecimento já está transpirando, foi lá para cima, né? Exato. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade respiratória, principalmente agora que a gente vai entrar, né, nesses climas agora dificuldade maior de respiração, né? Pessoas que sofrem com problema respiratório. Isso. Aí A ventilação, de um bom trabalho, aquecimento para... A ventilação, às vezes, ela atrapalha, né, Carlos? Só no aquecimento a ventilação já atrapalha. Então, é importante ter esses dois processos fisiológicos visíveis que o Carlos acabou de mensurar, acabou de colocar. Tá? É interessante para vocês que estão nos escutando. Quer saber se tu chegou no nível 8? Transpiração acima do normal, muita transpiração e dificuldade de respiração. Tu pode ter certeza que tu está ali de um 8 para 9, tá? O 10 é só o Luan para chegar. E o Carlos Manuel, o nosso queridíssimo, o mais conhecido como Manu, nosso bombonzinho. Como o Carlos Manuel, aí, Felipe? Nós somos extremamente apertado. O Carlos Manuel colocou, eu lembro do Carlos Manuel na Airbike, o dia que ele deu um estímulo no final de uma reunião. O Manu deu um sprintzinho lá e morreu. Ainda bem que a reunião tinha acabado, porque ele morreu. Pessoal, olha só, nós temos alguns minutinhos aqui, tá? Nós temos alguns minutinhos aqui e a gente vai entrando para finalizar, certo? Na verdade, a gente não tem mais minutinhos, a gente tem 17 segundos, tá? Então, eu gostaria só de agradecer a todos, agradecer ao Carlinho, e em nome de toda a equipe, tá, pessoal? Foi um prazer, a gente tentou entregar o máximo para vocês aqui.